Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação Ilê TV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Meu nome é Sandra Di, sou advogada e ativista contra o tráfico humano. Toda terça e sexta, trazendo casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Vamos ao caso de hoje. Esse caso aconteceu no dia 6 de junho de 2020 em Londres, é um caso recente, na Inglaterra. Daniel Hussein nasceu em 10 de maio de 2002. Ele tinha, na época dos fatos, 18 anos. Seus pais são iraquianos e ele cresceu em Blackheath, no sudeste de Londres. E ele é o mais velho de 4 filhos. A família dele não parecia uma família comum. Os vizinhos diziam que a casa era barulhenta, havia muita gritaria, sempre tinha carro de polícia, ambulância, e isso foi visto assim muitas vezes. Os pais dele se separaram, e então começou a dividir a custódia, né? O tempo que os filhos passavam, então os filhos passavam metade do tempo com o pai e metade do tempo na casa da mãe. E esse jovem, o Daniel, estava muito descontente com a vida. E ele parecia ter raiva das mulheres em particular, porque as mulheres o estavam rejeitando. Então ele resolveu entrar num site de satanismo. E esse site, ele conheceu um rapaz chamado Lawrence, que dava instruções para entrar em um pacto com um demônio, para obter tudo o que ele quisesse, dinheiro, fama, mulheres. E aí o Daniel achou aquilo interessante, literalmente começou a seguir as palavras do Lawrence. E ele ficou naquele fórum por 2 anos. E durante esse período ele começou a fazer perguntas às outras pessoas sobre pactos demoníacos. Ele queria obter conselhos e orientações desses indivíduos, como era isso de ser membro de uma seita satânica. Só que o pai dele ficou sabendo e começou a ficar realmente preocupado com ele. O Daniel escreveu e assinou um acordo que ele fez com o diabo. Era um pacto com esse demônio, em particular, no qual o Daniel prometeu eliminar 6 jovens como oferenda de sacrifício. A cada 6 meses, ele eliminaria uma. E ele iria construir um templo para Lúcifer. Em troca, ele queria algo. Ele queria ganhar na Mega Sena, no Super Jackpot, que eles chamam. E também ele queria ganhar em outro tipo de jogo também. E ele resolveu pôr em prática essas ideias absurdas. E no dia 4 de junho, ele fez uma aposta de um prêmio na Mega Sena de 5 milhões, ele gastou 17 libras. Em 9 de junho, ele comprou mais 3 bilhetes do Euro Milhões e um outro tipo de bilhete por 12,50. E no dia 13, ele comprou várias raspadinhas online e seguiu os conselhos do Lawrence. Ele assinou o contrato com o diabo, usando o próprio sangue. E ele também pediu de quebra, lá, já que ele ia ficar milionário, que ele queria então que o demônio também fizesse esse favorzinho. Ele gostava de uma garota da escola, ele a achava linda e ele queria que ela se apaixonasse profundamente por ele. E também pediu aos demônios que essa garota acreditasse que ele era o único homem para a vida dela. E que ele também queria ser mais atraente para as mulheres. Mas aí eu acho que nem o demônio ia conseguir dar um jeito, ao viso do rapaz. Mas enfim. O diabo também não faz milagre. E para essa promessa com esse demônio em particular, ele prometeu incenso. Vai queimar incenso, oferecer um pouco de chocolate, algo para beber e também oferecer um pouco de sangue. Isso mesmo. E ele já queria pôr o plano em prática e ele começou a comprar as ferramentas que ele precisaria para eliminar essas jovens. Em 3 de junho de 2020, ele comprou alguns itens pelo Amazon, pelo site do Amazon, 2 pás dobráveis, mais algumas coisas. E naquele mesmo dia à tarde, ele comprou 5 objetos cortantes e 2 velas, porque o Lawrence, em seu fórum, aconselhava que o pacto deveria ser feito apenas à luz de velas. Então ele fez uma lista do que ele iria precisar para se conectar com esses demônios mais a fundo. Então no dia da compra ele teve que mostrar a identidade dele, porque ele estava comprando objeto cortante, e ele deu o passaporte dele. E aí ele precisou tirar a máscara facial, é nessa época que nós estamos aí, né, que todo mundo tem que usar máscara por causa desse negócio que tá por aí, então por causa disso estava todo mundo usando máscara, então não era nada demais, só que como ele entregou o passaporte, a pessoa do caixa teve que pedir para ele tirar a máscara para confirmar que ele era o rapaz do passaporte, e ele o fez. E ele, para despistar da polícia no futuro, ele criou um plano, que é até inteligente. Ele entrou em contato com o banco dele, disse que seus cartões bancários foram roubados ou perdidos e ele disse que ele viu no extrato bancário uma transação que ele não reconhecia.
As transações do site do Amazon, ele não reconhecia. Ou seja, ele estava dizendo, tem gente comprando coisas com meu cartão. No dia 5 de junho de 2020, o Daniel, às 7h45, foi capturado por uma câmera de segurança, deixando seu endereço, usando luvas médicas azuis, uma máscara, uma mochila. Como eu falei antes, não alarmou ninguém, porque está todo mundo usando luvas e máscara. Para ele, não estava chamando atenção. Ele caminhou até um ponto de ônibus, pegou o ônibus, entrou no supermercado Morrison, onde comprou um pouco de álcool e pegou uma entrega que o Amazon tinha feito de uma balaclava facial, as pás dobráveis, colocou tudo isso numa mochila. E ele seguiu para o parque Friant Country Park em Londres. Lá no parque estava um grupo de amigos e duas jovens irmãs, Biba Henry e Nicole Smallman. A Nicole tinha 26 anos e a Biba 47 anos, ambas filhas de Mina Smallman, uma líder religiosa da igreja anglicana. O pai da Biba era Herman Henry e o pai da Nicole era Christopher Smallman, a mesma mãe e pais diferentes. Elas decidiram reunir-se com os amigos no parque, porque elas estavam comemorando o aniversário da Nicole, que nasceu no dia 7 de junho. Então, no dia 6, elas foram para lá comemorar. A Biba era uma assistente social e ela foi descrita por todas como uma defensora apaixonada das crianças e famílias vulneráveis. Ela amava o trabalho dela. A Nicole era uma fotógrafa freelancer, descrita pela família e os amigos como uma pessoa muito criativa, incrivelmente empreendedora. Vivia em Londres também. A Biba e a Nicole chegaram no parque por volta das 7 da noite, carregavam ali comida, umas bebidas para o piquenique. Elas estavam felizes. Lá elas se encontraram com um grupo de amigos para comemorar o aniversário. Elas assistiram o pôr do sol no parque. E antes de chegarem no parque, elas haviam também feito várias compras, várias coisas. Então a câmera até mostra elas cheias de sacolas, onde elas levaram até cobertores, travesseiros para colocar no parque. E lá encontraram seus amigos, jogaram carta, comeram, beberam com os amigos. E elas tinham levado umas luzes e ficaram dançando, fazendo as luzes, vocês podem ver aí. O pessoal começou a ir embora à meia-noite e as irmãs ficaram sozinhas. Mas elas decidiram ficar no parque celebrando o aniversário. Aí tiraram um monte de selfie, brincaram com as luzes. Por volta das 1h04 da manhã, a Nicole enviou uma mensagem de texto para o namorado dizendo que ela estava dançando no parque com as luzes e junto com a irmã dela. Elas pareciam tão felizes. O que elas não sabiam é que elas estavam sendo observadas, porque um jovem que assinou um contrato com um demônio, que havia concordado em eliminar 6 mulheres em troca de milhões na loteria, estava à espreita. As irmãs tiraram no total com os amigos e entre elas 150 fotos. Em todas elas estavam distraídas, rindo. E a polícia acredita que foi no momento que o Daniel as atacou. Não há, infelizmente, vídeos de cobertura de CCTV, câmeras dentro do parque. Então nunca vamos saber exatamente como é que aconteceu os detalhes. O que o Daniel fez com elas, ele negou a autoria e nega até o dia de hoje. Mas ele ficou no parque por mais de 7 horas e a polícia acredita que ele provavelmente viu o grupo, ficou lá observando e a polícia acredita que ele atacou primeiro a Biba e ela foi pega de surpresa, rapidamente, dominada e foi desferido vários golpes contra a jovem, na virilha, nas costas, e acredita que 3 penetraram até o coração dela e os pulmões. Porém, a Nicole recebeu 28 ferimentos, costas, braço, pernas e pulmão. Ela tentou se proteger com a mão e com as pernas, ela tentou chutar para se defender. Acredita-se que o Daniel arrastou os 2 corpos para uma área arborizada para escondê-las da vista do público. E ele tentou limpar a cena, colocando vários itens da festa em sacos de lixo. E ele jogou os celulares delas em um lago no parque. Por volta das 4h07 da manhã, ele foi visto saindo do parque sem as calças, mas tinha a jaqueta amarrada na cintura. Devia estar tudo sujo. Na noite de 6 de junho, os amigos e familiares ficaram preocupados porque ninguém conseguia falar com elas. Então elas foram relatadas na polícia como desaparecidas no mesmo dia. E naquele mesmo dia, o Daniel acabou se machucando no ataque. Ele foi visto pelas câmeras dando entrada em um hospital, no Northwick Park Hospital, em busca de tratamento para a mão.
Ele chegou no hospital junto com o pai e ele disse que ele havia sido roubado e que tentou se defender e acabou se machucando, mas ele não quis ir na polícia denunciar isso, segundo ele. Ele levou uns pontos na mão e foi encaminhado para o hospital gratuito para ver um cirurgião plástico e depois ele voltou para casa no dia seguinte. Nesse inteirinho, as famílias e amigos das irmãs começaram a fazer as buscas. Os óculos de sol da Biba foi encontrado no parque e a amiga que achou levou os óculos para a polícia. Enquanto outros continuaram a vasculhar o parque em busca de pistas, eles encontraram um dos objetos cortantes. O amigo que encontrou o objeto disse que sentiu que algo estava errado, então contactou a polícia para contar a ele sobre a descoberta deste objeto. Enquanto ele falava ao telefone com a operadora da polícia, ele correu em direção às árvores, abrindo caminho por entre os arbustos, e foi então que descobriu os 2 corpos das 2 irmãs. E ele começou a gritar de horror, e a polícia chegou ao local e uma investigação foi aberta. Peritos e detetives passaram 3 semanas processando as provas e descobriram vários itens relevantes. Em um dos objetos cortantes encontraram um DNA e eles seguiam sem saber de quem era aquele DNA que pertencia. Mas a polícia não conseguiu conectar o Daniel àquele DNA encontrado no local, porque ele não estava no banco de dados da polícia. Mas depois de passar por horas e horas vendo as câmeras de segurança, câmeras de painéis e com centenas de depoimentos nas semanas que se seguiram, mesmo assim os detetives ainda não tinham pista de quem era aquele DNA. Mas sabiam que essa pessoa havia sofrido um ferimento, porque a luva de látex foi encontrada no local dos cortes. A polícia decidiu trazer outra agência para ajudá-los na investigação. E através da identificação do DNA dos pais do Daniel, eles conseguiram chegar ao Daniel. Não sei se os pais estavam em algum banco de dados da Inglaterra, o que me consta, eles não tinham passagem criminal. Por que estariam eles no banco de dados? Como eu falei, eles eram refugiados do Iraque. Talvez os refugiados, quando entravam, faziam um exame de sangue, pode ser. Só sei que a polícia conseguiu conectar o DNA encontrado no objeto e na luva com os DNA da família dele, que obviamente acabou chegando nele, um baita de um machucado na mão. Ele disse à polícia que ele foi roubado, mas a polícia tinha evidências suficientes contra ele. Apesar de se declarar inocente das acusações feitas contra ele, ele foi a julgamento. Ele continuou dizendo que o DNA não era dele. E ele não deu amostras de sangue para a polícia. Gente, eu fiquei sem entender. A polícia na Inglaterra não pode forçar uma pessoa a dar o DNA? Porque é isso mesmo. Ele foi condenado sem ter feito o exame de sangue dele. Só se sabe que aquele sangue encontrado na luva e no objeto cortante tem relação com os pais dele. Mas, considerando tudo dos pais, eles chegaram à conclusão que é dele. Eu não entendi como é que não pode forçá-lo a fazer o exame de DNA em casos como esse. Ele disse que ele não comprou os objetos cortantes. Acontece que estava lá aquela gravação. E aí ele diz, não, porque meu cartão havia sumido, mas a polícia disse, olha aqui é a sua foto, aqui é a sua gravação, tirando a máscara, dando seu documento. Aí o que o rapaz falou? Isso é uma conspiração projetada para incriminar um homem inocente, plantando seu sangue e seu DNA ao redor do parque. Isso mesmo. Mas a polícia encontrou na casa dele o documento manuscrito. O suposto acordo entre ele e o demônio, aonde ele prometeu sacrificar as mulheres para ganhar na loteria. E também lá estava dito para não ser suspeito dos crimes que ele cometeu. Estavam lá também os bilhetes da loteria, foram localizados. As investigações subsequentes da Câmara mostraram que o Daniel comprou aqueles bilhetes da loteria. O promotor disse, dado ao peso das evidências contra ele, apenas alguém que realmente acredita que um acordo com um demônio funcionará poderia se recusar a aceitar qualquer aspecto do caso contra ele. É difícil imaginar que alguém possa fazer com outro ser humano o que esse réu fez com a Biba e com a Nicole, ter planejado, preparado e executado com um egoísmo tão implacável e verdadeiramente aterrorizante.
Ele não se importava com o que tinha que fazer para conseguir o que queria. E essas duas mulheres nada mais eram do que um meio para um fim muito perturbador. Em outubro de 2021, ele foi condenado à prisão perpétua, com mínimo de 35 anos, para ter a chance de poder aplicar para a liberdade condicional. O juiz, ao sentenciar, disse, abre aspas, você fez isso por dinheiro e uma busca equivocada de poder. Esse foi um curso de conduta calculado e deliberado, planejado e executado com precisão. Por mais bizarro que o pacto com o diabo possa parecer para os outros, esse era o seu sistema de crença, seu próprio compromisso de eliminar mulheres inocentes. E ele nega até hoje que ele praticou, mas todas as provas levam. Gente, a que ponto chega uma pessoa para ganhar na loteria? Fazer pacto com um demônio. E o mais interessante é que esses websites de coisas satânicas existem. E ele pegou muitas ideias de lá de dentro. Não sabemos se ele chegou a conversar dentro dessa sala, né, de bate-papo, se ele pretendia fazer isso. Mas, segundo a polícia acredita, tudo que ele colocou lá no papel era mais ou menos ensinamentos que eles conseguiram ver, que os membros trocavam informações. E a gente fica pensando, esse rapaz foi encontrado culpado nesse caso, mas quantos outros existem pelo mundo afora e que a gente não sabe? E pessoas que saem totalmente de uma vida, sabe, uma pessoa que os pais vieram do Iraque, ele teve a chance de morar num país de primeiro mundo, mas isso para ele não foi suficiente. Ele queria ser milionário, ele queria ser atraente. Ele poderia conseguir tudo isso por conta própria, com esforço, muito trabalho. Arrumar ali aparência, de vez em quando, uma coisinha ou outra, ir na academia. Ele poderia se tornar um rapaz atraente. Ele tinha tudo para dar certo na vida, mas ele escolheu o caminho mais fácil e usou dessas coisas absurdas, acordos satânicos. Muitas pessoas chegaram a dizer que ele tinha problemas mentais porque ele acreditava em satanismo. Eu acho que ele não tem problema mental nenhum. Quem acredita em satanismo é uma crença, como o juiz falou. É uma crença. Isso tem nada a ver com doença mental. Vocês acham que esse jovem é doente mental? Ou vocês acham que ele simplesmente é um cara perturbado ou que segue a sua crença religiosa? Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixe aí o seu like para o YouTube entender que esse vídeo é bom e recomendar para outras pessoas. E nos vemos em breve. Até mais.